Meus irmãos da internet, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Agora são 4 horas da manhã, me levantei, estou aqui meditando na palavra. Irmão Luiz Fernando, que palavra? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a maior revelação que tem da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Porque a partir do momento que você pegar sua Bíblia em mão, começar a ler ela, Deus vai mudar sua vida, porque o próprio Deus fala com a gente através das Escrituras e através do Espírito Santo de Deus. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, que fomos batizados, que renunciamos dia após dia à vontade da carne. O que é a vontade da carne, irmão Luiz Fernando? A vontade da carne é tudo aquilo que te afasta de Deus, que vai te contaminar, que vai contaminar a carne e vai afastar você do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, antigamente, lá no Egito, quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus fez uma aliança de tirar o povo do Egito e conduzir eles à terra prometida. Mas só que o povo era muito, como eu explico para vocês, o povo era muito idólatra. Entendeu? O povo muitas das vezes começava a se desviar do caminho de Deus. Assim como hoje em dia, muitas pessoas têm usado a idolatria, muitas pessoas adoram imagem de escultura, adora outros deuses, e isso não pode, porque o meu Deus, eu não sei o Deus que muitas pessoas servem, mas o meu Deus, o Deus vivo de Israel, que ele é uma trindade, ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, ele não divide a glória dele com outro Deus nenhum, de madeira, nem de barro, nem de ouro, entendeu? Ele não divide a glória dele, porque somente ele é santo, ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, entendeu? Ele é Senhor Jeová, Senhor Jesus e Espírito Santo da verdade. E ele não divide a glória dele com ninguém. Ah, irmão Luiz Fernando, você é mentiroso, você é falso profeta. Prova para mim na Bíblia que Jesus não divide a glória dele com ninguém. Eu não preciso de provar nada para ninguém, porque Deus não gosta dessas coisas que a gente fica provando as coisas para os outros, porque não precisa disso, porque meu Deus é santo. Mas eu posso ler a palavra para vocês, de onde diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 31, versículo 12 ao 18, e depois capítulo 32, do versículo 1 até mais do 11, entendeu? Eu vou estar lendo aqui, meditando nessa palavra, lendo para os irmãos estar meditando em casa, acompanhar comigo também a leitura. Eu vou começar, Êxodo capítulo 31, versículo 12, a palavra do Senhor diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque aquele que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que o dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o sétimo dia descansou e restaurou-se. Viu, meus irmãos? Deus fez o céu e a terra em quantos dias? Vamos ler de novo. Guardarão, porém, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou e restaurou-se. Olha que benção. E o versículo 18: E deu Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Eram tábuas de pedra, só que as pedras eram muito grandes, entendeu? E foi escrito por quê? Escrito pelo dedo de Deus. O próprio Deus vivo fez um milagre e escreveu naquelas tábuas. Mas o povo, meu irmão, é muito idólatra. Infelizmente, o povo é muito idólatra. Gosta de idolatrar imagem de escultura, gosta de idolatrar bezerro, vaca, gosta de idolatrar várias imagens de santo. E Deus, o meu Deus, eu não sei o Deus que as pessoas servem, mas o meu que eu sirvo, como eu sou evangélico, sou cristão, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Me mostra na Bíblia, Luiz. Mostra agora.
Convido os irmãos para abrir em Êxodo capítulo 32. Assim diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quando a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe diz: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-nos. Viu, meus irmãos, o que significa bezerro de fundição? Eles fizeram um bezerro para idolatrar. O que a palavra diz? Arão, um alto dirigente espiritual de Israel, afligiu as normas, conduta estabelecida por Deus, a fim de agradar o povo ao qual servia. Cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento. Somente a intercessão de Moisés salvou Arão da ira de Deus e da morte. Viu, meus irmãos? Moisés teve que interceder por Arão por causa de quê? Por causa desse ter feito esse bezerro de fundição, fez esse bezerro de ouro, essa imagem de idolatria, porque Deus não divide a glória dele com ninguém e Deus não gosta de idolatria, que a pessoa fique idolatrando imagens, essas coisas, porque Deus gosta só que a pessoa louva a Ele, só Ele seja glorificado. Assim é meu Deus. E o versículo 3: Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e as trouxeram a Arão. E ele tomou as suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro. Olha só, fez um bezerro de fundição. Então disseram: Esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Viu, meus irmãos? O meu Deus tirou eles da terra do Egito, e eles teve a cara de pau de juntar o ouro e fazer um bezerro e falar assim que é o bezerro que te tirado da terra do Egito. E hoje em dia é assim, meus irmãos. Quantas pessoas têm feito imagem, escultura, têm passado idolatria na frente de Deus, e o meu Deus não divide a glória dele, não divide, entendeu? Ao contrário, ele se ira muito e permite muitas coisas acontecer por causa da idolatria, por causa da prostituição, entendeu? Olha só, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou de estar diante dele. E Arão apregoou, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ao versículo 9, que a palavra diz, meus irmãos: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e eu suma, e eu farei de ti uma grande nação. Viu, meus irmãos? Deus falou que ia acabar com aquele povo, ia matar aquele povo por causa de quê? Por causa da idolatria, porque estavam adorando imagem de escultura. Então Deus ia matar ele, mas Moisés falou assim: Não, Senhor, não mata esse povo não, que esse povo é cego. Esse povo fica adorando imagem, passa as imagens na frente do Senhor, mas não faça isso com ele não. Me dá uma chance de eu ajudar esse povo. Mas nosso Deus, ele é o quê? Rico e misericordioso. Então vamos ver o que acontece mais para frente na leitura. Versículo 11: Porém Moisés suplicou ao Senhor de seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Aí Moisés suplicou. Olha só, a intercessão de Moisés pelo povo de Israel revela que Deus atende às orações dos seus servos fiéis e permite que estes participem dos seus propósitos e decisões restauradas. Deus claramente queria destruir aquele povo rebelde. Moisés, porém, pondo-se como mediador entre o Senhor, viu, meus irmãos? Deus queria destruir aquele povo rebelde, mas Moisés, como mediador, se pôs como aquele povo e o Senhor, e o povo intercedeu com zelo e amor, a fim de desviar a ira de Deus e daí ele mudar suas intenções declaradas. Por causa daquela oração intensa de Moisés, o Senhor compadeceu.
e o Senhor compadeceu. A grande verdade em evidência aqui é Deus fez dos seus servos cooperadores com ele. Ele os designa mediadores e intercessores pelos perdidos. Viu, meus irmãos? Por isso que eu falo com os irmãos que às vezes o povo vive no pecado e não conhece Deus como a gente conhece, a gente que está na igreja evangélica, que obedece Deus direitinho, a gente conhece o nosso Deus demais. E nosso Deus conhece a gente também. Porque ele não conhece a gente de fora para dentro. O meu Deus conhece eu de dentro para fora, do meu coração para fora. Ele começa lá dentro de mim, conhece eu de dentro para fora. E o povo não conhece Deus. Então por isso que o povo é muito idólatra. Hoje em dia, antigamente, e sempre o povo foi idólatra e sempre vai ser, porque isso nunca vai mudar. O povo sempre passa as idolatrias na frente de Deus, passa imagem na frente de Deus. Então vou continuar a leitura da Bíblia. Êxodo capítulo 32, versículo 11, igual eu falei com os irmãos, que Moisés suplicou. Olha só, porém Moisés suplicou o Senhor teu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Aí a palavra do Senhor continua, porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te a ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra teu povo. Viu, meus irmãos? Se Deus destruísse aquele povo, depois o povo egípcio ia falar, Deus tirou, o Deus deles tirou eles do Egito, falou que ia dar uma terra prometida para eles, mas destruiu eles e matou eles tudo por causa da idolatria deles. Mas só que Deus atendeu a oração de Moisés, que Moisés suplicou, não mate eles, Senhor, não faça isso, porque eles são idólatras, mas ainda tem chance para eles. Entendeu? Moisés suplicou ali para Deus, meus irmãos, e Deus ouviu Moisés, não destruiu aquele povo por causa da idolatria deles. E Deus sustentou aquele povo no Egito por muitos e muitos anos. Deus foi sustentando aquele povo, entendeu? De dia tinha nuvem que tampava eles do sol, durante a noite Deus aquecia eles, entendeu? Foi uma história muito bonita, meus irmãos, quando Deus tirou esse povo do Egito, o meu povo, o povo de Deus. Olha só, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas lá do céu, e darei a vossa semente toda a esta terra, e de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Viu, meus irmãos? Então o Senhor arrependeu-lhe. O Senhor falou, não vou fazer mal para esse povo mais não. Ele está adorando imagem de escultura, está passando imagem de escultura na minha frente, mas não vou fazer não. Vou continuar fazendo meus milagres para esse povo voltar a me servir. Olha só, e o 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse Moisés, alarido de guerra, no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam ou os que cantam. Eu ouço. Viu, meus irmãos? Olha só. Viu que palavra, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Palavra maravilhosa, meus irmãos, na parte de Deus. E continuando o versículo 19 diz, e aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Viu, meus irmãos? Moisés enfureceu, porque ele chegou lá, meus irmãos, aquele povo era para estar adorando meu Deus, o Deus vivo, que tirou eles de servidão, que tirou eles, eram escravos, eles apanhavam todo dia, o chicote comia nas costas deles, e meu Deus tirou eles, prometeu uma terra para eles. O que eles estavam fazendo? Idolatria, idolatrando falsos deuses, fazendo dança sensual. A Bíblia fala que estava fazendo até dança sensual, de nudez, e Deus não se agrada disso. Entendeu? Meu Deus gosta de que as pessoas sejam retas, sejam honestas com Ele e tenham o coração puro e verdadeiro. Isso que meu Deus se agrada. E olha só, 20. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. O
paregiu sobre as águas e deu beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? E então disse Arão: Não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Viu, meus irmãos? O povo é inclinado ao mal, sempre foi e sempre vai ser. Por isso que o povo faz muita imagem de escultura, muita coisa, fica adorando outros deuses. Por quê? Porque o povo é inclinado ao mal. E não é eu que estou falando, não. Quem está falando é a palavra do Senhor. Irmão Zeferino, de Moçambique, paz do Senhor, meu amigo. Que Deus abençoe você, abençoe as crianças, em nome de Jesus. Tá? Estou orando para Deus entrar com providência naquele propósito. Deus é fiel, tá, meu irmão? Pode esperar que Deus não vai deixar nós falando, não. E continuando a palavra do Senhor, meus irmãos, Êxodo capítulo 30 e capítulo 32, versículo 21, a palavra do Senhor diz: Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. 23. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu este Moisés, este homem, a que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: Quem tem ouro, arranque-o, derramo. Lancei no fogo e saiu este bezerro. Viu, meus irmãos? Eles estavam adorando bezerro, esse bezerro aqui dessa imagem de escultura. Por quê? Porque eles não podiam ver meu Deus, porque o nosso Deus, ele é assim, meus irmãos. Eu não consigo ver o Senhor Jeová, eu não consigo ver o Senhor Jesus, eu não consigo ver o Espírito Santo, mas eu sei que está comigo, entendeu? Eu sei que a Trindade está comigo, o Espírito Santo está comigo. Eu não consigo ver ele, mas eu tenho a fé que ele está comigo, e que se ele está comigo eu posso todas as coisas. Por quê? Porque ele me fortalece. Então ele dá os dons espirituais, tem dom de expulsar demônio, tem dom de revelação, tem vários outros dons. Tem pessoa que tem dom de falar em línguas, tem pessoas que falam línguas estranhas, entendeu? Vários dons de Deus. E Deus dá o dom para a gente, para quê? Para a gente pregar e levar um evangelho a toda criatura, toda nação, todo país, entendeu? Falar de Jesus, falar que o Senhor Jesus cura, liberta, transforma vidas e que ele não gosta de idolatria, porque ele gosta que a glória seja dada somente a ele, porque a palavra diz: a toda honra e toda glória seja dada a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E continuando a palavra, meus irmãos, olha só, Moisés manda matar os idólatras. Antigamente, meus irmãos, uma coisa que eu falo para vocês, antigamente não tinha pano para idolatria. Quem era idolatria ia lá e ó, Moisés, ó, já era, entendeu? Hoje em dia a gente tem que agradecer muito a Deus que o Senhor Jesus Cristo veio como homem, morreu na cruz do Calvário e hoje não acontece, ó, isso mais, entendeu? Hoje a gente somos salvos pela graça. A graça é o quê? É dobrar nossos joelhos, orar a Deus, aceitar que Jesus veio como homem, morreu na cruz do Calvário, teve a morte de cruz e morreu pela remissão de nossos pecados, pagou o preço com sangue, o sangue dele, entendeu? O sangue dele foi derramado para que eu e vocês hoje podemos ser salvos pela graça de maneira gratuita, apenas obedecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia e sendo obediente a Deus, a gente alcança a nossa salvação. Olha só, e vendo Moisés, continua a leitura, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do seu arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a tua espada sobre a sua coxa. E passei a tornarei pelo arraial, e de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia, e os 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dá hoje a bênção. Olha só, mas mesmo assim Moisés era intercessor. Moisés começou a interceder pelo povo. O versículo 30 diz: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor porventura, farei propiciação por vossos pecados. É a Bíblia que diz, tá, meus irmãos? A palavra que diz, ó, palavra. Olha só.
Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não arrisca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que quer pecar contra mim, a este, a este riscarei eu do meu livro. É o livro da vida, meus irmãos. Hoje em dia, nós que somos evangélicos, nós, quando aceitamos Jesus, nós falamos: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E Jesus escreve nosso nome no livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro das pessoas que vão viver após a morte. As pessoas que vão ser felizes, as pessoas que vão combater um bom combate, as pessoas que morrem em Cristo. As pessoas que morrem em Cristo têm o nome escrito no livro da vida, que é as pessoas que aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, que não adora imagem de escultura, que não adora outros deuses, que adora somente Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. Olha só, a palavra diz no 33: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei o do meu livro. Vai, pois agora conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles os seus pecados. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Viu, meus irmãos? Viu, meus irmãos? Que palavra? Palavra é forte. Palavra é forte mesmo. Igual eu falei, meus irmãos, o bom é que o nosso Deus é misericordioso. Ele é especialista em perdoar pecado, perdoar as pessoas. Porque pela honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o Senhor Jesus é muito misericordioso. Porque tudo que tem acontecido nesse Brasil, pai matando filha, filho matando pai e mãe, mulheres sendo estrupadas, é estupro, é feminicídio, é tanta coisa. E Deus tem tido misericórdia dessa nação ainda. Entendeu? E isso não é nem o começo, entendeu? Vai acontecer muitas coisas ainda bizarras nesse mundo, mas a gente devemos ter a fé em Deus. Quando isso tudo estiver acontecendo, devemos guardar a fé e combater um bom combate, orar uns pelos outros, ou um irmão ora pelo outro. Ô Senhor, abençoa, Jesus, aquele irmão lá que precisa dessa providência, que precisa dessa ajuda. Aí o irmão de lá ora também. Ô Senhor Jesus, abençoa aquele irmão que está me ajudando, que precisa dessa providência também. O Senhor dá providência a ele. Então devemos o quê? O cristão deve o quê? Deve viver unido, orando uns pelos outros, em favor do outro. Para quê? Para que Deus abençoe a cada um, entendeu? Abençoe um como abençoa o outro, porque o meu Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele gosta de oração, ele gosta que a gente ora para ele, pede proteção, pede providência, ele gosta que a gente pede, ele envia pessoas para ajudar. Entendeu? Se a gente pede com toda fé, com todo o coração, ele envia pessoas para estar ajudando. Ele capacita pessoas de ajudar o próximo. Então esse é o meu Deus, ele é muito bom, é um Deus maravilhoso. E no Êxodo relatou isso. Entendeu, meus irmãos? E eu vou, para o vídeo não ficar grande, eu vou ficando por aqui. Que essa palavra venha ficar gravada no coração de vocês, meus irmãos em Cristo. Que Deus abençoe hoje seu dia poderosamente, porque vai abençoar o meu também. Daqui a pouco está na hora de eu ir trabalhar. Então eu vou trabalhar porque o homem deve trabalhar, deve para ter sustento da sua casa, da sua família. O homem não pode ficar vivendo só as coisas de Deus, ele necessita de trabalho. Mas só que eu não tenho nada contra aqueles também que ganham salário de igreja e vivem pela obra de Deus, porque tem muitas pessoas que preferem ganhar dinheiro na igreja de salário e viver pela obra de Deus. Tá 24 horas orando pelas pessoas, indo até as pessoas que precisam, evangelizando. Esses caras também eu acho muito bonito, que tiram a vida para viver para Deus. E cada um faz da forma que pode. A minha forma é trabalhando e nos tempos vagos vim aqui falar do meu Deus para vocês, explicar, ler a Bíblia. Cada um ajuda da forma que pode. Minha maneira de ajudar é essa. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe. E daqui a pouco eu vou fazer uma oração, pedir a Deus para abençoar você, sua casa, sua família, seus amigos, entendeu? Deus é fiel. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma manhã abençoada, que Deus abençoe vocês. O Deus vivo de Israel, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, abençoe vocês poderosamente.